avisa. Eu aviso. Você dá um... Agora entramos ao vivo. Eu li um post agora bem engraçado, né? Dizendo que, puxa, que esse ministro, apesar dos pesares, já foi melhor do que o anterior. O Weintraub era demais, né? Esse, pelo menos, não fez nada. Fez nada, exato. Eu achei muito engraçado. Não fazer nada já é uma grande vitória para esse ministério, né? De não Para estragar esse mais governo, ainda. para esse ministério, não. Para esse governo, não fazer nada já é bastante coisa. Né? Vocês perceberam que deu uma calmaria no governo Bolsonaro, uma semana que o Bolsonaro não fala mais nada. Não fala nenhuma besteira essa semana? Que ele tá acuado, né? Tá com medo, entendeu? É estratégico também, a gente sabe disso, mas é a reação da sociedade, a volta do Supremo, fim do Congresso, as coisas estão mudando. Carlos, Mas ele pode fazer um Jana, contra-ataque, a gente não pode também baixar a guarda. claro, claro. Eles estão com medo das investigações, do Queiroz, das milícias, enfim, tudo isso Ô, influencia. Vitor, eu gostaria de propor que aí vocês organizem as falas e no momento que vocês me derem a palavra, eu vou ler a carta que eu escrevi, já disponibilizei para os grupos e disse que podem postar nas redes, podem alterá-lo, suprimir, complementá-lo para colocar nas redes. Alguém perguntou, mas não tem problema colocar seu nome? Falei, eu não tenho mais idade para ser um covarde. Então, eu acho que depois, ao invés de falar livremente, eu vou ler a carta que eu fiz para que os colegas também avaliem. Ótimo. Não, importante você ler, viu? Ela é curta e é rápido o tempo, aí não, eu controlo tranquilo. o tempo também. Inclusive, a gente pode até começar com você, viu, Ederaldo, para você fazer a leitura e a sua intervenção. Poder fazer essa abertura com a sua carta. Tchau, Pode ser? Pode. Quando estiver Pode. pronto, me dê o toque. Tá, eu faço a abertura. Já está no ar, né, Vitor? Já estamos ao vivo, já estamos conectados. Tá, deixa eu só ver aqui uma coisa, a gente já vai começar essa abertura, 2 minutos. A gente está ao vivo na página da FEPESP também, da UEE, da rede de professores, do Celso Gianazzi. Ótimo, então vamos lá. Então, olha, bom dia a todos e a todas. Nós estamos iniciando o nosso ato live em defesa dos professores da Uninove, da Universidade 9 de Julho. Na verdade, é um ato contra as demissões arbitrárias e covardes dessa universidade, contra mais de 300 professores. Nós já temos informações que as demissões chegaram já a... São 500 demissões até agora, pelo menos isso, informações que nós recebemos do diretor do Simpro e do presidente da FEPESP, do Celso Napolitano, que inclusive eu quero parabenizá-lo aí pela luta que ele tem travado em defesa dos professores das faculdades e escolas particulares do estado de São Paulo, e parabenizá-lo também pelo importante artigo que ele publicou na Folha de São Paulo, ainda nesta semana, fazendo uma crítica da proposta da Secretaria Estadual de Educação, do governo Dória, de volta às aulas, sem que houvesse uma conversa, um diálogo com os professores. Por isso que o nome do artigo, o título é Volta às aulas sem os professores, porque não houve consulta. O governo Dória consultou os sindicatos, as associações dos donos das escolas particulares, consultou secretarias do governo, mas não consultou o Simpro, a FEPESP, a POSP, a PASE, a UDEMO, o SIMPEEM, a Profem, o SINESP, o CPP, que é o Centro do Professorado Paulista, ou seja, as entidades que representam os professores das escolas públicas, os profissionais da educação como um todo, não só os professores, como a FUSE,
essas entidades não foram consultadas, ele consultou as entidades empresariais e as entidades do governo. Então, quer dizer, que volta às aulas, que volta é essa, sem a participação dos profissionais da educação, do processo de construção. Bom, então o ato foi chamado com esse título, mas nós queremos, primeiro, o objetivo central do ato é pela readmissão imediata de todos os professores que foram demitidos, professores que foram substituídos, professores com formação, com mestrado, com doutorado. Muitos desses professores se formaram em universidades públicas importantes do Brasil, fizeram pesquisa, são pesquisas consistentes, né, que defenderam as suas dissertações de mestrado, suas teses de doutorado. Tem professor com pós-doc, mas não é fake não, viu, pessoal? Como fez o ministro que já foi embora, o ministro fake do Bolsonaro, que tinha denúncias de plágio no mestrado, de doutorado fake na Argentina, pós-doc fake na Alemanha, e até mesmo ele nem era professor da Fundação Getúlio Vargas. Ele, acho que ele fez palestras, deu cursos, mas não era um professor do quadro, não era fake. Agora, os nossos professores demitidos, esses sim, eram professores com titulação, professores sérios e competentes. Foram todos descartados e trocados por robôs ou por palestras, né? Sobretudo na educação à distância. Então, nosso objetivo é esse. Porém, no processo, durante a semana, nós fomos acompanhando as demissões de outras faculdades que estão demitidas em massa, como, por exemplo, a Unixul, que demitiu 300 professores, a São Judas, 200 professores, tem demissão da Unicid, da FMU, da Unisa. Até estava falando aqui com o Hélio, eu fui professor da Unisa durante 18 anos, e tinha colegas lá que foram demitidos agora, vários, eu acho que são 70 demissões, se eu não me engano, também na Unisa, mas estamos aqui com o Hélio, que é aluno, que vai falar também sobre a situação da Universidade de Santo Amaro. Então, a ideia é que a gente faça um ato contra as demissões e, ao mesmo tempo, pela readmissão imediata de todos os professores e professoras. E aí nós faremos encaminhamentos, alguns já foram feitos em relação à Uninove, porque nós fizemos uma reunião, um encontro na semana passada, que votou pela realização desse novo encontro, desse ato live pelas redes sociais, que esse ato live também é uma forma de pressão, um instrumento de luta, de denúncia e de cobrança do MEC. Nós vamos cobrar o Ministério da Educação, o Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, nós daremos encaminhamentos. O Ministério Público, que nós já acionamos, o Ministério Público do Trabalho, estamos pedindo audiência, mas tudo isso eu falo no final do nosso ato live. Nós estamos com a presença aqui também do mandato do vereador Celso Gianazzi, aqui da Câmara Municipal de São Paulo, que está colocando o mandato dele à disposição, que já está acionando a Comissão de Educação da Câmara Municipal. Então, nós estamos aqui com a Assembleia Legislativa e Câmara Municipal de São Paulo. Eu quero, então, já abrir para o Celso fazer uma saudação e a gente já entrar no caso da Uninove. Celso. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia, Carlos. Parabéns, bom dia, Vitor, que está aqui também controlando aí a plataforma. Muito importante, Carlos, esse ato live que a gente tem a oportunidade de fazer, como nós fizemos na outra reunião, saiu a deliberação para que esse ato fosse feito. Esse ato joga luz para esse problema que parece que está invisível para a sociedade, né? Essas universidades, faculdades, elas estão fazendo, na verdade, aprofundando as desigualdades sociais ao fazer isso, ao demitir os professores, né? Professoras e professoras que tanto contribuem para a educação. Então, e o que está acontecendo, a gente tem visto, é a substituição das professoras e professores por palestras, por robôs corrigindo matérias, corrigindo prova. A gente entende, Carlos, e todos os demais aqui, companheiros aqui dessa live, que a tecnologia, sim, ela está à disposição, ela está à disposição de todos para ser melhorada a educação, mas não para substituir as professoras e os professores. A forma como eles estão fazendo só vai aprofundar as desigualdades sociais que a gente tem, porque a educação vai ficar precarizada. Então, fazer esse ato
com todas as universidades aí, Uninove, Unisa, Unixul, FMU, e nós vamos sabendo, ó, no decorrer dos dias, a gente vai sabendo mais, né? Porque são demissões assim, em cima da hora, sem nenhum respeito aí aos trabalhadores, sem nenhuma divulgação prévia, sem nenhuma conversa. Então, a gente, através da Câmara Municipal, eu estou levando um ofício para a Câmara Municipal, através da Comissão de Educação, a gente vai também acionar o Ministério Público do Trabalho, as próprias universidades e a própria MEC também, para solicitar providências em relação a esse tema aqui, tão grave na cidade de São Paulo que está acontecendo. Então, a gente está lá, a Câmara Municipal também está com vocês nessa luta, é mais uma entidade para dar luz a esse problema, para a gente resgatar e para cancelar essas demissões e fazer a readmissão de todas as professoras e todos os professores com resgate da educação. A luta pela educação pública, a luta pela educação privada, a luta pela educação do nosso país é uma nossa bandeira. A gente precisa muito, todos nós aqui, lutar muito por isso e não deixar que elas sejam sucateadas. É isso, Carlos. Todo o nosso apoio aqui para essa luta também com vocês. Obrigado, vereador Celso Gianazzi. Agora nós vamos ouvir o professor Ideraldo da Uninove, que inclusive vai ler uma carta muito importante. Só, Ideraldo, fala aqui para a gente, você leciona que disciplina e há quantos anos você está na Uninove? Estava. Bom dia a todas e todos. Bom dia ao Vitor, nosso querido Vitor aí do Simpro, São Paulo, né? Ao vereador Celso Gianazzi, nosso deputado, meu deputado, porque acho que quem vota tem esse poder de falar meu deputado, o Gianazzi, e ao Hélio, que está aí na tela assistindo todos. Eu sou o professor Ideraldo Beltrame, eu sou sociólogo e doutor em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, onde me aproximei da área das ciências sociais em saúde. Eu sou professor titular, né, na Uninove, na área de ciências sociais em saúde, com as disciplinas de saúde coletiva e atenção primária na área da saúde, enfermagem, nutrição e nos cursos de medicina da Uninove. Trabalho na Uninove desde 2001, então foram 18 anos, quase 19 agora, e antes havia trabalhado também na Universidade de São Camilo, né, onde também atuei na área da saúde. Então, foram 19 anos da vida, né, dedicados à construção da Uninove. Então, isso é muito importante colocar também. Eu vou ler um texto que eu escrevi, acho que é mais rápido e organiza a minha fala, ok? Os desligados da Uninove. Começamos pelo fim. O fim de um sonho para alguns, o fim dos tempos para outros, o fim de uma história para a maioria de nós. Quantos anos de nossas vidas dedicados à docência, ao processo de ensino-aprendizagem, à ensinagem e à formação de profissionais e cidadãos críticos e capazes de interpretar e transformar a sociedade, nas palavras das próprias diretrizes curriculares dos cursos de ensino superior. Foi também o fim da esperança. Esperança em dias melhores, esperança na instituição de ensino superior, que foi por muito tempo uma marca nas nossas vidas, cujos projetos pessoais e coletivos nos animaram e nos fizeram superar muitas reestruturações. Desde a escola de datilografia nos anos 50, até se tornar a maior universidade privada de São Paulo, foi por muito tempo nossa casa, nosso templo vocacional de formar pessoas e profissionais para uma vida inteira. E estes ainda temos conosco na memória, no coração e nos serviços. Quanto orgulho por sermos nós estes agentes de transformação. Quanta alegria por estarmos mudando junto com as implementações tecnológicas e quanta satisfação pelo nosso empenho e desmensurado trabalho. Tudo foi reduzido a planilhas de custo, contextos de calamidade e desprezo pelo valor humano. Este, sim, um valor agregado.
Metade ou mais de todo o valor de uma empresa da área de educação é o seu corpo docente. Docência, pesquisa e extensão. Cada aula, cada conteúdo, cada vídeo, cada grupo de estudo, pesquisa de iniciação, congresso e trabalhos desenvolvidos junto à comunidade se perderam nos tempos de outrora. Achávamos que a nossa não, que a nossa instituição não. Incorporamos tecnologias, metodologias de ensino diversas, formas inovadoras de gestão, direitos e deveres relacionados aos valores mais nobres da carreira de quem ensina não somente conteúdos, mas como pensar, como ser capaz de desenvolver potenciais. Deixamos marcas indeléveis nesse mundo. Alunos que agora são colegas de trabalho, alunos brilhantes que estão por este mundo afora, levando parte de nós consigo na maneira de pensar e agir para atuar na construção de um mundo melhor. Temos a impressão e a angústia de que as novas tecnologias nos ultrapassaram, nos substituíram, nos exterminaram. Como um autômato, fomos desligados, como que uma máquina de fazer conhecimento. Desligados, estamos desiludidos, desamparados, negligenciados e desrespeitados. Desiludidos com as instituições, as de ensino e as que deveriam regulá-las. Desamparados pela perda de direitos e a precarização do trabalho. Negligenciados como seres humanos ante uma conduta temerosa do mercado, antiética, desumanizadora e rentista, negligenciados nos nossos próprios conteúdos e valores, como especialistas, próprio das capacidades e especialidades que construímos arduamente, como mestres e doutores que construíram suas histórias baseadas na sólida edificação da ciência, sejam pela incorporação das metodologias de pesquisa, as mais diversas, nas instituições mais respeitosas deste país. Somamos nossas vidas, nossas histórias, nossos conhecimentos e nossos títulos à instituição de ensino, mas fomos desligados agora, apartados de nossas contribuições à comunidade acadêmica e à sociedade como um todo. Fomos desligados da empresa, agora não mais uma instituição de ensino superior. E o que nos resta? O que resta à comunidade acadêmica que fica? O que resta à sociedade? Para nós, os desligados, seguimos juntos na luta pela observância dos nossos direitos. Discutir a MP do FGTS, que permitiu às empresas de ensino uma pausa no recolhimento do FGTS. Aguardamos a baixa na carteira de trabalho, as verbas rescisórias. Devemos analisar o edital do Mais Médicos, que permitiu a criação de muitos cursos de medicina e demais áreas da saúde, os direitos demissionários para os que estão no período de pré-aposentadoria e os que apresentam problemas de saúde. Nos resta também um último compromisso com a docência e com a decência, com nossos colegas, com a comunidade acadêmica e com a sociedade. Temos que deflagrar um estado de reflexão, um compromisso com a vida, nosso valor como formadores de profissionais que irão servir a essa sociedade. Se ficarmos calados, acovardados e sem ação, seremos cúmplices dessa trapaça contra a vida, contra a humanidade e com o nosso passado e o nosso futuro. Não estamos aqui resmungando pelos cantos porque fomos dispensados de nossas funções na empresa, mas sim dando um grito de alerta para o mundo sobre essa reestruturação, que não é apenas sobre as novas tecnologias e gestão, mas sobre a forma de pensar e de ver o mundo, que caminha para o caos da mercadoria, da desumanização e do desprezo pelo conhecimento. Vidas docentes importam. Muito Obrigado. Bem, bravo, perfeito. Professor Ideraldo, da Uninove, a sua carta denúncia, a sua carta manifesto, ela foi ao ponto e ela é extremamente representativa do que está acontecendo hoje na área do ensino superior privado. Parabéns, acho que você falou tudo.
carta denúncia, carta manifesto do professor Ideraldo. Se você puder depois deixar uma cópia aqui no chat para a gente divulgar nas nossas redes sociais, tá bom? Parabéns, Ideraldo. Vou passar, então, a palavra agora para a professora Tatiana, também da Uninove, falar disciplina, área, curso e também há quanto tempo você lecionava na Uninove, Tatiana? Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, viu? Bom, eu sou docente há 27 anos. Na Uninove eu estava há 14 anos e pouquinho. Eu sou enfermeira, mestre em saúde coletiva e doutora em educação pela USP, já que as pessoas gostam tanto dos títulos, né? Sempre contribuindo, enfim, com as publicações, com as coisas que são nosso, como é que se diz, nosso dever, mas assim, o que eu queria colocar é o seguinte, ó, até fiz um pequeno resumo aqui para poder ser breve. Primeiro que assim, né, a substituição de professores, ela vem sendo crescente, ela não é de hoje. A Uninove, ela já fez demissão em massa, a todo ano ela faz, em alguns anos maior ou menor. Há uns 4 anos, na enfermagem, ela fez uma demissão em massa de mais de 200 professores para contratar, em vez de terem professores na parte da prática, terem tutores, e que nem sempre tem todo um... Porque, assim, ser professor não é uma coisa que a gente acorda e fala, eu posso me tornar professor, né? Não é assim tão fácil, né? Então, assim, essa é uma coisa crescente. Opa! E tem vindo em todas as... Como é que se diz? Isso tem sido em todos os cursos, enfim. Vocês estão me ouvindo? Sim, porque parece que caiu aqui. Tá. Uma outra coisa é o seguinte, eu não percebi, a gente sempre acompanha empiricamente a evasão de alunos, principalmente nos primeiros semestres, que é o que mais ocorre, no primeiro e no segundo. Eu estava dando aula para esses semestres, que as minhas disciplinas são focadas nesse semestre, eu não percebi uma evasão maior, tá? Então, isso que eu queria colocar. Outra coisa, se, por outro lado, acho que vale muito colocar que as empresas vão dizer que elas tiveram, a pandemia me trouxe perdas, então, de alunos eu não percebi. Outra coisa, se eles fizerem investimentos em tecnologia, eu queria só apontar também que eles também tiveram muitos, como é que se diz, demitiram mais de 900 funcionários, que eu sei da infraestrutura, e as unidades estão fechadas. Então, os investimentos nisso também, uma coisa compensa a outra, porque se fala tanto em economia, eu acho que é importante colocar isso, né? Acho que o Ideraldo focou mais nas questões da educação, eu estou sendo bem pragmática aqui. Então, assim, você tem demissão de funcionários, só que, por outro lado, você tem N custos que você não está tendo. E uma outra coisa é o seguinte, né? Que projeto é esse de educação para o Brasil, que vem sendo feito? Então, assim, a expansão no ensino superior é uma coisa que eu estudei mais voltado para a área da enfermagem, ela foi crescente nos últimos anos na área privada. Agora, um recado deixo para os alunos. Sabe qual é? Que, assim, Dia Sobrinho já dizia que educação per se não garante emprego. Então, assim, isso não é para dizer que a educação não é importante, mas sim para dizer que se eu já tiver uma educação de qualidade, ela já não me garante. Imagina se eu não tiver, tá? Se eu substituir isso por palestras, tá? Se eu substituir isso simplesmente por uma transmissão de algumas informações que às vezes não chegam nem a ser o mínimo do conteúdo, tá? Se eu não desenvolver, como é que se diz, a análise crítica desse aluno, ele não vai. Então, ele vai ter o diploma, ele garante o diploma, mas isso não garante que ele se coloque no mercado, tá? Então, assim, esta é outra coisa. E aí, eu acho que a última coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte, a gente fica, como enfermeira, eu quero perguntar para todas as pessoas se elas querem ser cuidadas por enfermeiros que estão tendo sucateada a sua educação, que estão tendo diminuição de carga horária, que não tem quase carga horária para a prática, que as práticas são feitas só em laboratórios, que isso não substitui o como eu cuido das pessoas, né? Então, assim, nós tivemos também recentemente diminuição da carga horária nos últimos 3 semestres, a carga horária diária do aluno foi diminuindo, tá? E obviamente, que o salário do professor também, né? Aí, então, eu deixo isso. Você quer ser cuidado por quem
não tem prática? Essa é a minha pergunta, já que estamos, porque neste momento a população está apavorada diante de uma pandemia de Covid. Então, você quer alguém competente para te cuidar? Para que isso ocorra, eu preciso ter uma educação de qualidade. E isso eu deixo para o aluno também, porque se ele não tiver educação de qualidade, ele não vai se colocar no mercado de trabalho. E, por último, para os empresários, diante de uma pandemia que se fala tanto que eu tenho que cuidar da economia, eu não entendo. Quem tem mais dinheiro nesse momento exatamente está fazendo o contrário. Todos estamos tendo perdas econômicas. O indivíduo deveria fazer? Cada um tem que abrir parte, minimamente, de uma parte do seu lucro para manter o país em andamento. Mas não. O que os grandes empresários fazem? Fazem demissão em massa, que não é só o caso da Uninove, e todas as outras estão fazendo a mesma coisa e estão contratando professores para pagar menos. Porque quem recebia como mestre ou como doutor, ele vai contratar professores, mestres, doutores para pagar como especialista, se for como especialista ainda. Então, assim, esta é a nossa realidade. Tá? Eu fico muito triste, principalmente porque haviam muitos professores, não é meu caso, mas que tinham dedicação exclusiva para a Uninove. Tá? E aí, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Não vamos ser, eu acho que é uma hipocrisia isso que se faz, esta economia que é dita, olha, eu preciso economizar, eu estou em crise. Mentira, não é falta de dinheiro. Nós estamos saindo por uma porta e tem outros entrando pela outra. Tá? Obrigada, gente. Muito obrigado, professora Tatiana. 14 anos na Uninove? 14 anos na Uninove. 14 anos. Isso é o cúmulo da acumulação capitalista elevada ao máximo. Sim, eles querem sugar ao máximo, explorando alunos e, sobretudo, o trabalho intelectual dos professores e professoras. Vou passar, então, para a professora Cecília, também da Uninove, que faz parte também de um movimento de professores da rede de educadores. O professor Gabriel, também, que faz parte, hoje ele não está presente, porque ele acho que está em outra região, mas está bem representado também pela Cecília. Bom, gente, bom dia. Eu sou a professora Cecília Turati, eu sou antropóloga. Eu fiquei 1 ano só na Uninove, na verdade, em 2011. Eu não consegui me dar muito bem com a direção da Uninove, então eu solicitei a minha demissão muito rapidamente. Hoje eu sou professora da Fundação Escola de Sociologia e Política, São Paulo, e vim aqui trazer uma mensagem da Rede de Educadores do Ensino Superior em Luta, que é um movimento de professores autoconvocado, né, que eu convido até todos e todas para procurarem a gente nas redes sociais e virem construir com a gente essa nova alternativa de luta, né, de ação em defesa da nossa categoria. Eu também a gente preparou coletivamente um pequeno texto, rápido. Então, queria dizer para vocês que hoje é um dia de luta, né? É um dia de luta dos entregadores de aplicativos, que na pandemia intensificaram suas jornadas de trabalho e viram seus rendimentos diminuírem. É um dia de luta dos metroviários de São Paulo, que tiveram seus benefícios cortados e redução de salários em meio à atual conjuntura sanitária e econômica. E é nossa luta. É a luta de professoras e professores do ensino superior privado que temos sofrido com a sobrecarga de trabalho nos novos ambientes virtuais de aprendizagem, que somos postos à parte nas discussões pedagógicas e salariais nas nossas próprias instituições de ensino, que não encontremos espaço nas arenas decisórias para contribuir com as estratégias de enfrentamento à pandemia, nem a volta, né, ou quando vamos voltar às nossas instituições, sequer nos perguntam o que achamos sobre isso, né? Que vemos ano após ano os nossos rendimentos e os nossos benefícios diminuírem, com cortes de até 70% no salário, sem redução da demanda das atividades, como ocorreu agora na Unip, que temos nossa dignidade afrontada ao sermos equiparados a robôs corretores de provas, como tem acontecido nas instituições da Rede Laureate,
que somos dispensados como peças enferrujadas e velhas de uma engrenagem que se quer prestar apenas a moer gente, a estupidificar nossos alunos e a contabilizar moedas. O sociólogo Ricardo Antunes vem apontando já há alguns anos que existe um processo de proletarização precarizada dos serviços intelectuais ofertados pela e para a classe média brasileira. Estaríamos nós, portanto, professoras e professores, imersos nesse processo que nos levaria a exercer o privilégio da servidão, o privilégio de sermos ultra explorados em ocupações com salários baixos e condições insatisfatórias de exercermos nossas atividades docentes. O privilégio da servidão é uma imagem forte, uma imagem que parece se ajustar perfeitamente ao nosso tempo. Mas a imagem que é ofertada pelo filósofo Vladimir Safatli, quando ele fala da radicalização, da brutalidade das relações de classe, pela qual passa atualmente o Brasil, parece mais adequada ainda ao evento que motivou a nossa manifestação de hoje. A covardia, a desfaçatez e o desrespeito demonstrado pela Uninove ao demitir nossos colegas são traços dessa brutalidade. O economista britânico Guy Standing, que é o precursor dos estudos sobre precarização do trabalho, diz que o precariado é considerado uma classe perigosa em um duplo sentido. É uma classe perigosa porque, diante da insegurança que lhe é traço constitutivo, do medo constante, né, de perder o seu trabalho, de perder a sua atividade, a classe que está precarizada, ela tende a flertar com as ilusões de empreendedorismo e se encantar com soluções reacionárias e violentas apresentadas pelos neofascistas. Mas o precariado também é uma classe perigosa porque as negligências e sofrimentos aos quais está submetida podem se tornar ingredientes explosivos contra aqueles que a oprimem. Sejamos nós, professoras e professoras, o precariado explosivo em luta contra os que nos aviltam. Saudações para todas e todas da Rede de Educadores do Ensino Superior em Luta. Obrigada. Nossa, muito legal. Foi uma aula, viu? Foi uma aula. E, aliás, nós estamos tendo aulas hoje aqui, uma aula de sociologia. Cecília, nós queremos também o seu texto. Vou mandar. O Ederaldo também, se você colocar no chat aqui. Eu vou, inclusive, pedir para publicar no Diário Oficial os textos de vocês, porque como as nossas audiências estão sendo organizadas também por mandatos da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal, fazer um pronunciamento hoje ou amanhã falando e pedindo para publicar a carta de vocês, que são cartas manifesto, né? Cartas de denúncia importantíssimas. Vamos, então, agora ouvir os alunos. Olha, já chegou a Silvia, do Simpro, representando. Seja bem-vinda, Silvia, que é a diretora do Simpro, está representando o Luiz Antônio e também o nosso querido Celso Napolitano. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para você, para o Vinícius, da UEE, para a Paula, para as entidades presentes. A gente vai ouvir primeiro, a ideia é ouvir os alunos e professores, depois a gente ouve as entidades para fazer o fechamento e os encaminhamentos. Então, está a Letícia também, que está na organização, que é aluna, a Silvana, que já estava, eu vou passar para a Silvana, então. Silvana, que é aluna da Uninove. Libera o microfone, Silvana. Tem que liberar o microfone da Silvana. Agora sim, Silvana. Agora sim. Certo. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Eu sou aluna da Uninove, primeiro ano de Direito, e nós ficamos sabendo, como os professores, no dia, né, que nós abrimos e fomos direcionados para uma palestra motivacional. Eu já disse em outra oportunidade que essas palestras estão sendo utilizadas como instrumental ideológico para poder conformar os alunos diante dessa situação que está apresentada e, em particular, para convencer os alunos de que as demissões em massa foi uma necessidade de readequação da Uninove diante da pandemia. Então, eu acho que esse elemento é importante,
como muitos alunos, eles são, obviamente, muito novos, eles não conseguem perceber. A ideia destas palestras é que eles estariam se conformando ao que eles chamam de família Uninove, né? Enquanto o padre Marcelo estava falando, desculpa, não é padre Marcelo, é Fábio de Mello, né? Eu confundo os dois, sobre empatia, solidariedade, compaixão, 500 professores estavam sendo jogados às ruas. Eu nem sabia que havia essa quantidade de demissão também de trabalhadores do administrativo. Então, são aí 1.500 trabalhadores sendo postos à rua. Então, esse é o primeiro elemento. Eu fiz aqui algumas anotações. Segundo, que eu acho importante a considerar, é porque os professores ficaram conosco o semestre inteiro, enfrentando esse trabalho remoto, esse ensino remoto. Deram as aulas, apresentaram as atividades, fizemos atividades que nós nem sabemos se serão os professores a corrigir, porque os professores foram demitidos e, até onde a gente sabe, os professores têm inúmeros alunos, aí conta-se 12 salas, um professor informou que ele tinha 12 salas, cada sala com 70 alunos. É óbvio que não deu tempo de boa parte dos professores sequer corrigirem os nossos trabalhos. Nós não sabemos até agora, pra vocês terem ideia, nós entramos para assistir aula, a gente não sabe se tem professor ou se não tem professor. Como não tem professor, eles nos jogam para a aula de outro professor que não sabe que nós estamos chegando. Ele está com 70 lá e chegamos nós, mais 70, sem que sequer a coordenação tenha informado a ele de que outros 70 alunos estariam entrando naquela sala. Então, do ponto de vista, eu estou falando muito do lugar do aluno, sem fazer grandes análises sociológicas a respeito do fenômeno que é o desemprego por si só e a forma absurda, irresponsável, precarizada, desumana que foi o processo de demissão dos professores. Agora, o que eu penso que dá para a gente tirar de tudo isso, e aí já o ensino superior privado é uma realidade nesse país, né? Precarizada, mas é uma realidade. Mas mesmo sendo uma realidade, eu acho que tem que ter pressupostos básicos para funcionamento dessas universidades. O companheiro Gianazzi, bem como o Celso, penso que já entraram no Ministério Público denunciando essas demissões, mas há que se ter um TAC, um termo de ajuste de conduta, para que esses grandes mercados educacionais possam funcionar. Porque a gente não pode imaginar que se crie uma cultura pedagógica com essas demissões em massa a cada semestre. E essa foi a mais vergonhosa, me parece, do último período. Eu acho importante que esse TAC pressuponha que essa gente possa apresentar planilha de custo. E aí eu vou fazer coro com a professora Tatiana. Se é verdade que houve gastos em tecnologia por um lado, é verdade também que aqueles prédios, eles não tiveram custo nenhum nesse período, ou mínimo custo, eles estão paralisados. Então, eu acho que é importante que essas instituições possam apresentar a sua planilha de custos que justifique, né? É óbvio que não justifica o injustificável, essa demissão em massa, porque o que eles querem é implantar EAD. Só que, eu vou falar, eu odeio essa palavra quando se trata de educação. Eu odeio. Eu não comprei um curso EAD, né? Porque para eles nós somos clientes, nós não somos alunos, nós somos clientes. Correto? Nós somos um dado na planilha que se entra dinheiro, correto? É um dado positivo. Se não entra, nós somos o déficit. Então, eu penso que é importante que eles apresentem essa planilha de custos para esse processo de readequação. Eu não comprei um curso EAD. Então, é preciso que eles apresentem a planilha de custos, como é que eles vão operar para admitir e com qual salário 500 professores no segundo semestre de 2020. Como é, quem são os trabalhadores que serão demitidos? Com quais salários? Eu penso que, nesse sentido, o Poder Judiciário
tem condições de operar, o Ministério Público tem condições de operar, para a gente saber, como aluno, que tipo de produto, é horrível essa palavra também quando se trata de educação, mas é assim que eles operam, que tipo de produto nós vamos receber, sob quais condições. E, por fim, eu escrevi também uma carta para a coordenação, já está com os companheiros, Celso, Vitor, Janazzi, essa carta, a coordenação, eles não me responderam. Eu questionei o Jean é o coordenador do curso de Direito, por que eles estavam silenciados, eles disseram, a resposta que ele me disse que meus argumentos, eles eram infantis, porque se tivesse numa Coca-Cola e o dono da Coca-Cola tivesse demitido os funcionários, que era, obviamente, ninguém ia discutir. Eu questiono, mas nós não somos uma garrafa, nós somos alunos. Essa é uma empresa que lida com educação, nós não somos a Coca-Cola. E eu solicitei dele, quando ele entrou no chat, ele entrou, né, na nossa aula, para dizer, para a gente assistir a palestra, uma palestra, e eu disse para ele, por que vocês estão silenciados? Porque vocês provavelmente serão os próximos. Vocês vão fingir que nada está acontecendo enquanto os colegas de vocês estão fazendo fila para poder entregar documento, vocês não vão fazer nada, né? E, obviamente, ele utilizou aquilo que os soldados de Hitler diziam, eu obedeci ordens, eu estou obedecendo ordens. Não sou eu que contrato, não sou eu que demito. E, portanto, nós aqui não temos o que fazer. É o que ele me respondeu. Ou seja, o silêncio. Por fim, eu acho que os colegas têm melhor condição. Eu tenho um pouco domínio da tecnologia, mas eu acho que a gente tem que martelar na denúncia. Fazer uma arte, colocar nos nossos posts, Facebook, Instagram, Twitter, isso que a gente tem, e martelar na cabeça dessa gente uma arte denunciando e pedindo a readmissão dos professores e agora eu estou sabendo do administrativo também. É isso. Muito obrigada pela fala. Muito obrigado, professora Silvana. Uma proposta importante que a gente encaminha no final aqui, porque nós faremos esses encaminhamentos. O professor Lideraldo está com a ideia de uma aula pública, nós vamos encaminhar também ao final. Então, as propostas todas serão encaminhadas no final da live. Silvana, a Silvana não quis falar, mas olha, a Silvana, ela sim é mestre, é doutora por uma grande universidade pública, pela Unicamp. A Uninove deveria se orgulhar de ter uma aluna como você, que é mestre, que é doutora, que dedicou a vida toda para o magistério público da rede estadual. E você está na Uninove, você deu um voto de confiança, e, no entanto, olha ao que a Uninove está fazendo. Então, Silvana, eu sei que você não vai falar, você não ostenta títulos, você não liga para isso, mas é bom que todos saibam, Silvana é mestre, é doutora pela Unicamp e uma grande professora, se aposentou agora, mas dedicou a vida toda dela, poderia estar numa universidade pública, lecionando, prestando concurso, mas ela dedicou a vida dela à sala de aula na educação básica de uma rede, da rede estadual de São Paulo. Vou passar, então, agora para a Letícia, que também é aluna, está organizando um movimento de resistência dos alunos, aluna da Uninove, que participou da outra reunião, da outra live também. Opa, bom dia, gente. Eu me chamo Letícia, sou aluna da Uninove. Eu faço parte do movimento Uninove em Luta, que é um grupo que criamos diante de todas essas demissões e de todas essas ações absurdas que a Uninove tem tomado nos últimos tempos. E também faço parte do movimento popular Juventude em Disparada, que também está ajudando a gente em toda essa articulação contra essas ações que pegaram a gente de surpresa de forma totalmente negativa. A Uninove vem tomando essas ações, não é de hoje, nós sabemos que a universidade já tem muito tempo que vem se mostrando que não é transparente, que a comunicação totalmente ruim e com um tratamento dado ao corpo docente totalmente péssimo, né? A relação entre a direção, a coordenação e o corpo docente ocorre de forma vertical, sem diálogo com os estudantes, sem diálogo com os professores, tem uma falta de comunicação absurda, todos não temos
informações suficientes durante o semestre. No começo do ano, ficamos quase 3 semanas sem aula. Tivemos as aulas adiadas, e depois, durante a pandemia, do começo da pandemia, né, foi a mesma coisa. E tivemos essas demissões no dia 22, e ontem recebemos a notícia, ontem à noite, que mais professores foram demitidos, recebemos mais mensagens de professores que haviam sido desligados da instituição, da mesma forma, por pop-up e por e-mail, sem o mínimo de empatia, nem de consideração por professores que estavam há 14, 15, 20 anos trabalhando na universidade. E também fomos direcionados a aulas, como já foi citado aqui, com mais de 100, 200 alunos de várias unidades, o professor nem sabia que a gente estava entrando. Então, assim, todos estamos totalmente perdidos diante dessa situação. A Uninove também não está mais fornecendo histórico nem conteúdo programático para os alunos que querem fazer a transferência de universidade. Os professores não tiveram tempo de fechar as suas notas, nós não sabemos como que vai ficar essa situação. Algumas pessoas dizem que os alunos receberam as mesmas notas, não sabemos ainda, vamos esperar um pouquinho para ver no sistema como que isso vai ficar. Outra coisa, diante de tudo isso, houve muita indignação, muita mobilização, abriu um abaixo-assinado no Change, que conta com mais de 30 mil assinaturas agora no momento, com muitas pessoas pedindo seus professores de volta, pedindo uma aula decente, né? Porque durante todo o semestre os professores estiveram conosco, os professores nos deram apoio, e a universidade zero. A universidade não está está nos tratando como produtos descartáveis, e os professores também estão tratando como se fossem apenas números, não fossem humanos, e estão precarizando a nossa educação. Até porque nós vemos nessa semana que eles abriram novas vagas para professores no LinkedIn e outras plataformas de emprego, exigindo menos qualificações. Então, não é isso que nós queremos. Os nossos professores, os professores da Uninove, eram o orgulho da universidade. Nós tínhamos muito orgulho de dizer que estudamos na Uninove por conta dos professores excelentes que tínhamos lá, professores formados em muitas áreas, com excelentes qualificações, e acredito que tudo isso só está contribuindo para a gente ter uma educação péssima, né? Que desde o começo do ano, com a redução da carga horária, já começou com toda essa ação. E aí, diante de tudo isso, nós do Uninove na Luta criamos um manifesto também, não vai dar para mim ler aqui porque é enorme, mas lá estamos destacando muitos pontos da universidade, não só das demissões, mas muitos pontos que precisam ser corrigidos urgentemente, que os alunos já estão cansados. A Uninove destruiu os sonhos de muitos alunos de terem um ensino superior. Muitos alunos entraram iludidos com uma propaganda incrível que eles fazem da universidade, dos professores, das aulas, e a gente chega lá, não é tudo isso, ao contrário, é péssimo. É horrível. Nós estamos sendo muito prejudicados, não só os professores, estamos muito indignados, e vejo que estão correndo muitas ações contra a universidade, e esperamos que a universidade pelo menos dê um pronunciamento decente, não aquilo que eles colocaram no Facebook, no Instagram, como se fosse uma grande explicação, sendo que, na verdade, só foi tampar o sol com a peneira. A gente não recebeu nada, sem contar dos aumentos abusivos durante os semestres na mensalidade. A gente está pagando por uma educação de qualidade, por uma aula de qualidade, com professores de qualidade. Não isso que eles estão fazendo agora. Isso não é digno de receber o mínimo de pagamento e nem o mínimo de apoio. Então, agradeço a todos vocês, agradeço pelo convite também. Hoje é um dia de luta, realmente. Esperamos que continuemos assim. A gente não vai parar até conseguirmos uma resposta. E, claro, conseguimos uma ação de acordo com a universidade para nós. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. E é isso. Eu fico muito feliz por estar junto com vocês aqui nessa luta hoje.
Muito obrigado, Letícia. Parabéns pela organização do movimento, pela mobilização. Se você puder deixar o manifesto aqui no chat para a gente divulgar, seria importante. Agora nós vamos ouvir aqui as outras faculdades. Nós estamos aqui com a Lívia, que é da Unicid, com a Raquel, da FMU, e do Hélio, da Unisa. Nós tivemos demissões nessas 3 universidades. Vou passar para a Lívia primeiro, na ordem. Lívia. Bom dia, eu sou estudante da Universidade Cidade de São Paulo, campus Tatuapé. Eu estou aqui para falar sobre a Unicid e a Unixul, porque no dia 29 eu recebi a notícia da demissão em massa dos professores, onde os alunos nenhum foram informados. Eu fui informada por conta que eu sou representante de sala, não recebemos nenhuma notificação. E quando eu fui procurar saber, já eram milhares de professores que tinham sido demitidos. E assim, a gente não teve desconto em mensalidade. E quando manda mensagem falando, olha, eu acho que não vamos conseguir pagar a parcela toda da faculdade, a resposta deles é, então não vão conseguir fazer a rematrícula. Conversei com alguns professores, eles estão arrasados com a situação, os que foram demitidos. E assim, eu fiz um vídeo falando para o pessoal que os excelentes professores que fez essa faculdade crescer, se desenvolver, ser o que ela é, e no momento que eles mais precisavam, colocaram eles na rua. São profissionais que estão ali 10, 15, 20 anos e foram jogados na rua. E assim, a universidade, quando a gente pediu para ter uma redução na mensalidade, a desculpa deles foram: não vamos poder fazer isso porque o investimento está todo na administração e no sistema. E assim, o sistema, você liga na faculdade, a única coisa que eles te respondem é: não estamos atendendo alunos, só apenas os que estão entrando para saber sobre o financeiro, os que estão iniciando. Alunos que já estão na faculdade não estamos atendendo. Sobre o sistema da faculdade, tudo que precisa tem que ser online. Você vai mandar mensagem, é uma demora, não tem muito aluno que não sabe mexer no sistema, não tem para onde recorrer. Os únicos que estavam segurando a bomba de tudo eram os professores. E chegou no limite que colocaram todos na rua e eram os únicos que estavam dando apoio aos alunos, que eram os professores, porque não tem uma administração ali para dar um auxílio a todos os alunos. Lívia? Oi. Não. Então é isso, os alunos não estão sabendo o porquê da demissão deles, ninguém tem aluno que não está sabendo que os professores foram demitidos, não ocorreu uma notificação, não mandaram um e-mail, a gente ficou no meio desperdido, eu informei minha turma, e a gente foi passando para os alunos, e agora o pessoal está começando a saber por conta que eu comecei a divulgar nas redes sociais, aí o pessoal também começou a ficar indignado com a situação, mas foi um descaso total com os professores, e é isso. Eu estou na luta junto com os professores porque eu não aceito essa situação, porque os únicos que estavam ali dando apoio para todos os alunos eram os professores que estavam dando auxílio para a gente, porque nem o sistema da faculdade, que era o certo, a administração, ajudar a gente, não estava auxiliando a gente. Lívia, é muito importante a participação de vocês, eu digo vocês alunos, porque vocês têm uma influência muito grande, porque vocês pagam as mensalidades, então vocês Sim. podem, do ponto de vista deles, que vem a universidade como uma empresa, a visão é puramente empresarial, a visão do lucro, da exploração, para eles é isso, para nós não. Até porque a universidade mesmo privada é uma concessão pública, que é autorizada, que é supervisionada pelo poder público, é a concessão do povo brasileiro, que na verdade nem deveria existir da forma que existe. É uma aberração que existe hoje no Brasil. A que ponto nós chegamos no sentido desse império das universidades privadas, das escolas privadas em todo o país, mas é outro debate. Mas quando os alunos têm esse tipo de mobilização, é importante, isso tem um resultado fundamental. Tá? Então, é importante que vocês continuem a mobilização denunciando, e agora é um desprezo total, porque mesmo na lógica deles, de capitalistas, e que visam só o lucro, que tratam como negócio, eles desprezam tanto os empregados, na visão deles, como também os clientes, que seriam, na visão deles, não a nossa, repito,
para vocês, para eles, para os donos dessas faculdades, vocês, alunos, são clientes, né? E os professores, meros empregados, que eles descartam, né, como descartam funcionários de empresas. Agora, isso não pode ser porque é concessão pública, é concessão do povo brasileiro. Agora, nós temos um MEC totalmente voltado para o setor empresarial, o Conselho Nacional de Educação é privatista também, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo é privatista, são conselhos dominados por esses proprietários de donos. Eles têm os seus representantes e controlam os conselhos de educação, controlam o MEC, por isso que nós vivemos há muitos anos, não é de agora, não, há muitos anos que esse privatismo vem se impondo e ganhando espaço em vários governos. Muito obrigado, Lívia, pela sua participação. Eu vou passar para a Raquel, da FMU. Bom dia, gente. Primeiro, me apresentar, sou Raquel, sou estudante do primeiro ano de Estatística da FMU, aqui de São Paulo, do Campus Liberdade, e também faço parte do Movimento Afronte. Agradeço muito ao Celso Gianazzi e a todo mundo pelo convite, pela participação. Estou muito feliz de me unir a vocês, professores que foram demitidos, que estão nesse processo de luta, e também a estudantes de outras universidades privadas. Acho que é fundamental a nossa união. A gente tem muitas dificuldades e afastamentos, né, devido, enfim, a como é difícil a gente organizar, né, dentro das universidades privadas, o movimento de luta. Então, acho que aqui é um espaço fundamental e agradeço muito a oportunidade. Vou aproveitar meu tempo para também falar da FMU, da realidade de lá, do Grupo Laureate, que também é dono da Embi Morumbi e de outras universidades privadas menores pelo Brasil. Na pandemia, em meio à pandemia, primeiro que, enfim, a Rede Laureate tem um histórico de demissões em massa também de professores de muitos anos, e a última grande bizarrice foi a demissão de aproximadamente 90 professores que dão aula online, ou seja, professores EAD também foram demitidos. E também de uma maneira enviando por e-mail, sem qualquer comunicação prévia. E isso mostra para a gente muito agora o estágio que a FMU está entrando, né? Devido à portaria do MEC do governo Bolsonaro, que permite que 40% dos cursos presenciais, tanto em públicas, mas também em privadas, ele abre margem para que 40% dos cursos presenciais tenham carga EAD. E a FMU usou essa brecha, usou essa portaria para aplicar isso em todos os seus cursos. Então, o meu, por exemplo, a gente recebeu a notícia do nada, no final do semestre, obviamente, para prejudicar a mobilização, em meio à pandemia, de que nosso curso ia virar 40% EAD. Então, matérias fundamentais que a gente precisa vão ser videoaulas sem interação com professores, né? E, obviamente, juntando isso com as demissões dos professores online, o que isso quer dizer? Então, 40% do curso, praticamente metade de um curso que é presencial, vai ser à distância e vai ser sem interação com professores, e provavelmente nossas atividades vão ser corrigidas por robôs, porque eles estão literalmente substituindo professores EAD por correções automáticas de robôs. Então, o que resta para nós estudantes, né? Metade da nossa formação vão ser robôs lendo nossos relatórios. É isso que vai nos ajudar a se formar, é isso que vai corrigir, que inclusive que retorno vão ter eles, se não um número, uma nota lá no sistema, e sem qualquer tipo de aprendizado nesse processo. Você fica sozinho vendo videoaulas, escrevendo relatórios, enfim, escrevendo atividades que robôs vão corrigir. Então, essa é a forma de ensino, de pedagogia que a FMU está querendo implementar, né? E tem muitos estudantes indignados, não foi uma notícia que os estudantes receberam positivamente, há uma compreensão de como isso precarizar nosso ensino, de como disciplinas fundamentais para nossa formação estão sendo passadas para EAD, e a gente precisa muito mesmo de uma articulação, tanto entre cursos como também entre universidades, porque é uma forma de ensino, essa expansão da EAD com a demissão, consequentemente com a demissão de professores, está se expandindo de maneira generalizada, né, em várias universidades privadas, e a gente também está
nesse enfrentamento agora. Então, para finalizar, estou aqui também toda à disposição para, se outros estudantes de filme estiverem ouvindo, para a gente também se organizar, para a gente também se reunir, também estou à disposição para os demais companheiros das outras universidades, para a gente, enfim, se comunicar, se a gente trocar mesmo, enfim, lutas, né? A gente também se aproximar mais. É isso. Obrigada. Parabéns, Raquel. Muito importante a mobilização de vocês lá. Olha, eu estou até... Hoje vai ter a greve, está tendo a greve dos trabalhadores dos aplicativos. Eu até lembrei da música do Chico Buarque, Mulheres de Atenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vamos nos mirar também no exemplo dos trabalhadores dos aplicativos, que são os mais precarizados hoje, e estão em mobilização, fazendo uma greve, pelo menos de um dia. Inclusive, nós vamos para, daqui a pouco, eu vou para a Avenida Paulista, o Celso também, nós vamos lá manifestar pessoalmente, lógico, atendendo os protocolos de segurança, de saúde, mas nós vamos participar da manifestação. É importante o apoio de toda a sociedade contra, né, a exploração escravocrata desses trabalhadores que estão sendo explorados. Isso é um absurdo, a gente tem que reagir. E se eles estão se mobilizando, que não tem sindicato, não tem organização, nós temos o dever de fazer uma grande mobilização no campo educacional, porque nós temos acesso ao conhecimento, nós estamos num patamar que permite mais mobilização e mais organização. Então, mirem-se no exemplo dos trabalhadores dos aplicativos. Vou passar agora para o Hélio, que é aluno da Universidade de Santo Amaro, da Unisa. Qual curso, qual campus, Hélio? Bom dia a todos, todas, todes. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo espaço, Carlos, Celso. Eu acho que é um debate muito importante esse, né, que nós estamos trazendo aqui hoje. Eu sou o Hélio, sou aluno da Unisa, eu faço serviço social, né, estou no meu primeiro ano lá de serviço social na Unisa, e já entro no meio, eu não vou chamar de pandemônio, né, que está acontecendo. E aí a gente vem aqui por causa disso tudo para falar sobre educação, só que não da maneira como nós deveríamos falar, né? Antes de educação, nós temos que atentar para o efeito mercadológico que essa pauta tem ganhado, né? A professora Cecília, ela falou muito bem sobre o privilégio da servidão. É precarização, é violência, é opressão, né? A nossa fala, ela é repleta de denúncia. E aí, então, eu venho denunciar esse sucateamento do ensino privado superior, somado a um desrespeito com a figura humana, enquanto tomadora, então, de serviço e produto, já que eles querem lidar com ações mercadológicas, então vamos nos colocar, ao invés de alunos, como tomadores de serviço, né? Nós somos os clientes, como bem disse o Gianazzi quase agora. A educação é um produto, e é prática do capitalismo que produtos sejam etiquetados em uma escala de qualidade, né? Então, mediante a possibilidade do investimento de quem está adquirindo isso. Então, nós temos produtos diferenciados em prateleiras diferenciadas no meio desse mercado que é a educação, né? Então, nós temos produtos diferentes na PUC, nós temos um curso muito diferente na PUC do que é a realidade da Unisa, da Uninove. Tudo isso implica muito no resultado final, né? A professora Tatiana, o professor Lideraldo falaram bastante também sobre isso, e eu acho que as falas foram excelentes, né? Feita essa introdução, então eu queria trazer algumas denúncias do que tem acontecido ali na Unisa, né? Estamos afastados fisicamente, não temos como nos movimentar, estamos falando de alunos, em sua maioria, a Unisa tem pelo menos ali no meu curso, se eu faço uma análise rápida ali, pelo curso onde eu estou, eu consigo ver uma diferença já, só a olho nu mesmo, sobre a faixa etária desses alunos, né, dos alunos ali do curso. A gente está falando, quando a gente traz a fala para essas universidades que estão mais próximas das periferias, nós estamos falando de alunos mais velhos e de cursos mais precarizados, até mesmo por conta do valor da mensalidade desse curso, que é um curso que cabe ali no orçamento desse aluno, né? Então,
com essa pandemia acontecendo, com esse afastamento social, com esse afastamento físico, atrapalha ainda mais a interação, né, de nós alunos. E aí a gente tem, em contrapartida, a instituição trazendo uma sugestão não, né? Sugestão seria se nós participássemos, mas trazendo para que nós aceitemos, única e exclusivamente aceitemos, uma mudança na carga horária dos cursos, passando de 20% de matérias EAD que nós temos hoje, contratados, né, para 40%, e isso vai interferir muito no resultado final desse curso. Como a companheira Tatiana disse, né, quem de nós, se pudermos optar, né, porque tem esse ser também, né, se pudermos optar, quem de nós vamos optar por passar por uma consulta com um médico que estudou pela EAD, que provavelmente vai ter muita dificuldade em diagnosticar, né? E aí eu pergunto, qual que é o motivo desse número enorme dos cursos EAD, né? E por que eles estão presentes muito mais nas instituições privadas? O mercado é rentável, né? A única resposta é essa. O mercado é rentável. Eu fiz uma pesquisa rápida ali também junto com uma professora e a gente viu, poxa, o Grupo Estácio, por exemplo, ele apurou um lucro líquido em 2018 de 650 milhões de reais. Somando o mercado inteiro, nós estamos falando de 70 bilhões ano, né, desse mercado. Então, essas instituições, elas não estão mais olhando para a educação, estão olhando simplesmente para um produto mercadológico. Na Unisa, nós tivemos algumas turmas fechadas. Dentro do meu curso, do serviço social mesmo, nós tivemos o fechamento da turma que está saindo agora do 5º semestre e indo para o 6º. Olha, eles argumentaram que não tem quórum suficiente para que a turma dê seguimento. Mas nós não estamos falando da montagem de uma turma nova, de um primeiro semestre. Não se chegou no número suficiente de alunos. Nós estamos falando de uma turma já estabelecida, que tem o que é natural, as suas desistências, tem uma diminuição já no número, né, de alunos, mas nós estamos falando de uma turma estabelecida que simplesmente foi fechada. E aí os alunos, a Unisa informou para esses alunos numa sexta-feira, na última sexta-feira, inclusive, né, que essa turma seria fechada e que a opção deles seria ou migrarem para o curso 100% EAD ou irem procurar uma outra instituição. Só que esses alunos tinham que dar essa resposta até na segunda, o primeiro dia útil posterior a esse aviso, porque senão os alunos perderiam o prazo que é do pagamento do boleto lá da mensalidade deles com desconto, que é mais uma daquelas táticas de, você tem uma bolsa, né? Você tem um desconto se pagar até o dia X. Se não pagar, você dobra o valor da sua mensalidade, né? Então é uma prática eu acho, é violenta, né? Porque você pega esses alunos que não estão em condições de se unirem fisicamente para conseguir debaterem, para conseguir entenderem qual que é a situação onde eles foram colocados naquele momento, né? Pessoas que estão vivendo por N problemas sociais, por conta desse afastamento, por conta de ou não, estão tentando se adequar ao trabalho, ou estão tentando cuidar dos filhos enquanto trabalham em casa. São vários os problemas, e aí a faculdade acrescenta uma bomba ainda maior, porque não é simplesmente você mudar o produto, você está mudando a vida desse aluno. Muitas dessas pessoas que chegaram tardiamente nas universidades estão ali com uma esperança de que, olha, esse aqui é o caminho para que eu possa mudar de vida. Pensaram muito antes de escolher o seu curso, pensaram muito antes de escolher a universidade na qual iam estudar, né? E aí, de repente, de uma hora para outra, de um dia para o outro, precisam dar uma resposta de qual será o seu futuro, então, a partir de agora. Né? Então, Hélio, só um minuto para a gente entender. Então, o curso presencial de serviço social passa a não existir mais a partir de agora. O que seria o 6º semestre, uma turma, né? Certo. Saiu do 5º para o 6º semestre, não existe mais lá na universidade. Não existe mais, entendi. Olha, e vocês foram avisados agora, no meio do caminho, no meio do jogo. Um dia antes de eles poderem optarem se vão para o EAD ou se vão para alguma outra instituição. Agora, é um curso que eu conheço, o curso de Serviço Social da Unisa, é um curso tradicional que existe desde os anos 60. A Unisa foi fundada em 1968.
é uma faculdade pioneira, era faculdade, virou universidade em 85, enfim, mas eles vão fechar presencialmente, ela só vai funcionar em educação à distância, é isso, né? Exato, pelo menos uma turma ali, sim. Você sabe quantos professores foram demitidos na Unisa agora? Olha, pelo levantamento que eu tinha feito, em torno de uns 70, pelo menos, viu? Foram vários os cursos, né? No curso de serviço social, até mesmo a coordenadora foi demitida. Uhum. E aí a gente fica nessa, né, como as meninas mesmo trouxeram já das outras instituições, a gente fica perdido, porque você não sabe qual é a sequência do curso, o que vai acontecer agora, né? Estão aproveitando esse momento, dizendo que as aulas já estão acontecendo de maneira virtual, num ambiente virtual, mas nós estamos falando de ambientes diferentes, né? A maneira como se dá o curso pela EAD é bem diferente do que o que está acontecendo agora, das turmas presenciais, que a gente se adequou para a pandemia. Né? Nós temos aulas ao vivo com os professores, nós temos a interação ao vivo com toda a sala e com os professores, podendo debater, tirar dúvidas. É muito diferente do que ir para o curso EAD, que é só a leitura de determinados materiais e você não perde muito em qualidade, né? Você perde demais. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Vamos manter aí o contato com vocês lá da Unisa, tentar organizar um movimento lá de resistência também, tá bom? Isso aí. Bom. Obrigado pela sua intervenção. Então vamos agora, a gente vai partir para o encerramento, ouvindo a Paula do Afronte, o Vinícius da UEE, e a gente finaliza com o Simpro, com a professora Silvia, para fazer a finalização. Então, a Paula Nunes, do Afronte Liberal. Olá, tudo bem? Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigada, agradecer o convite do deputado Carlos Gianazzi, também do vereador Tasso Gianazzi. E, em primeiro lugar, queria expressar a solidariedade do Afronte, Movimento de Juventude, aos professores que foram demitidos durante essa pandemia e também aos estudantes que estão tendo que sair dos seus cursos ou passando por mudanças muito drásticas nos seus cursos. Porque esse é um momento muito delicado do país, em que a gente não tem dois ministros importantes, o ministro da Educação e o ministro da Saúde, e que, ao mesmo tempo, a gente está enxergando muitos ataques à educação, especialmente às instituições de ensino privada, né, com todo o tema do EAD, com as demissões de professores, com a não redução de mensalidades, num momento muito delicado em que as pessoas estão sofrendo com desemprego, estão sofrendo com a precarização dos seus trabalhos, enfim. Então, é muito importante ver que os estudantes das universidades privadas estão bastante mobilizados, assim como os professores, demitidos e não demitidos, num momento e num cenário em que é muito difícil pensar a organização dentro das universidades privadas. Então, acho que esse movimento, todos os estudantes que estão vindo aqui falar, ele é muito importante. Assim, num momento em que o desemprego está aumentando muito, especialmente entre os jovens, em que as mensalidades disparam a cada ano. Eu fui estudante da PUC de São Paulo, agora sou estudante da Fundação Getúlio Vargas, e a gente também fez uma mobilização lá pela redução das mensalidades, e a gente tomou uma porta na cara contra essa redução das mensalidades e passando por um cenário de EAD obrigatório. Então, na verdade, eu vim aqui expressar a nossa solidariedade do Movimento de Juventude Afronte e também dizer qual é a importância da inserção dessa luta pela redução das mensalidades, contra o ensino à distância e também contra a demissão e pela reintegração imediata dos professores, num contexto geral de mobilizações e de lutas que estão sendo travadas, dessa dos entregadores, mas também lutas pela implementação da renda básica, pela renda básica municipal, entendendo a importância disso aqui na cidade de São Paulo, e dizer que isso, no fim, é uma luta muito importante pelo direito ao futuro dos nossos jovens, especialmente da juventude negra e precarizada. Então, obrigada pelo espaço, muita força na luta, e o Movimento Afronte está junto nessa. Muito obrigado, Paula, do Afronte. É importante a participação e o apoio de vocês para essa luta que nós estamos travando aqui em São Paulo. Vou passar para o Vinícius, que é da UEE, da União Estadual dos Estudantes. Boa tarde, gente. Boa tarde para todos e todas que nos assistem. Agradecer enormemente, né, a organização desse ato live, importantíssimo. Dizer que também, né, pela UE, como o Carlos me apresentou, nós estamos em completa solidariedade com os professores e professoras, com os estudantes, evidentemente. Né? Sou Vinícius,
eu construo um movimento por uma universidade popular e estou como diretor de universidades privadas pela União Estadual dos Estudantes, que, enfim, representa os estudantes do estado de São Paulo, de ensino superior. O que eu tenho para dizer, com base em tudo que já foi colocado, né, dizer que eu estou em completo acordo, o que eu tenho para dizer é o que a gente está presenciando, o que a gente está sofrendo e vendo, é a barbárie resultante da mercantilização do ensino superior no Brasil, né? Isso vem acontecendo nos últimos 20, 30 anos. Aconteceu, enfim, uma larga expansão das empresas, né, que lucram com a venda do ensino superior. E, portanto, como já foi dito aqui por algumas professoras, pelos estudantes, e isso que a gente assiste, as demissões, aumentos constantes de mensalidade, não vem de ontem, né? É uma coisa que acontece em todos os anos. E, portanto, o que eu tenho para dizer é que, para além das nossas tarefas imediatas, para além da nossa luta imediata que a gente está fazendo agora, e que a gente vai continuar fazendo, a gente tem que ter como horizonte reverter a privatização do ensino superior brasileiro. Tudo isso que a gente está sofrendo não vai cessar enquanto esse processo não for revertido, né? Evidentemente que o foco agora é reverter as demissões dos professores, e a gente não pode aceitar nada que não seja isso. Os professores têm que ser recontratados, né? Professores aí, como já foi dito, que trabalharam na Uninove durante 10, 15, 20 anos, foram demitidos dessa forma, assim, passando por humilhações na fila do RH. É um completo absurdo, é uma completa barbárie, né? Dizer também que a questão da educação à distância, que, enfim, está largamente estruturada nas universidades privadas de massa, né, onde estão acontecendo as demissões, a educação à distância é o que abre porta para isso. Porque, como já foi dito aqui, né, pelo Hélio Gomes, que me antecedeu na fala, a preocupação dessas empresas que comandam o ensino superior privado não é com a educação, não é com a formação dos estudantes. A preocupação, em primeiro lugar, é com o lucro, né? Então, eles utilizam do EAD, porque isso reduz custos, né? Você consegue trabalhar aulas, né? Isso que eles chamam de aulas, enfim, que tem várias questões, vários limites pedagógicos. Eles aplicam essas aulas para centenas de estudantes, com mensalidades altas, né? Com o ensino remoto, por exemplo, agora que foi adotado durante a pandemia, os estudantes estão pagando o preço de uma mensalidade de curso presencial e estão tendo, né, uma educação à distância na prática. Enfim, isso traz enormes problemas. Quanto aos professores, a educação à distância também é cruel, porque ela aumenta a sobrecarga de trabalho. Durante o dia a dia do trabalho, você não sai do computador, você não larga o celular, os professores aí trabalham até de madrugada, né? Então, assim, tem várias questões que esse trabalho remoto traz, que é a completa precarização. Dizer também que, enfim, a gente está acompanhando aí pela UEE as diversas universidades, as diversas mobilizações nas universidades contra esse processo, né? Enfim, já foi dito aqui, as demissões estão ocorrendo na Unixul, na Unisa, na São Judas, né? Estamos em contato aí com os estudantes, e o que eu tenho para dizer é que é justamente isso que a gente tem que continuar fazendo. A gente tem que continuar se mobilizando, se organizando, se articulando, não só entre os estudantes, mas também com os professores. A gente tem que estar a par e ciente das relações de trabalho, né, dessas universidades, para reverter esse processo e para começar a colocar a universidade, de fato, aos nossos interesses. É mais ou menos isso que eu tenho para dizer. Fico à disposição de todos os estudantes que nos assistem aí para auxiliar nas organizações. Os estudantes precisam buscar se articular em torno dos centros acadêmicos, criar centros acadêmicos onde não existem, é uma importante ferramenta de luta, coletivos no geral. Diversas campanhas estão sendo realizadas também, elas precisam continuar sendo fomentadas. Enfim, mais ou menos nesse sentido que eu tenho para dizer, porque, só para fechar, isso que a gente está assistindo hoje no ensino superior brasileiro é resultado de um modelo de uma sociedade, né, como já foi dito aqui, a sociedade capitalista, que faz tudo em nome do lucro, e reverter essa sociedade, reverter, portanto, essa forma de universidade, e a gente tem que ter isso como horizonte. Está lutando aí por uma outra universidade, uma universidade popular. Enfim, eu não quero tomar mais tempo, porque já foi dito várias coisas importantes aqui hoje, e é isso. Eu agradeço demais o espaço, agradeço a todos que nos assistem aí. Obrigado, Carlos. Muito obrigado, Vinícius. É muito importante o apoio da UEE, que é a União dos Estudantes do Estado de São Paulo, é uma organização importante de defesa
dos nossos alunos e que vocês estejam nessa luta dos alunos das escolas particulares. Vou passar, então, para a Silvia, a professora Silvia, representando o Simpro, e também o Celso Napolitano. Ela representa aqui o presidente do Simpro, Luiz Antônio, e o presidente da FEPESP. Federação. Isso, muito obrigado, Silvia, pela presença. Vamos fechar a sua intervenção hoje na nossa live. E eu é que agradeço, Janase, e parabenizo mais uma vez pela iniciativa de juntar pessoas. Nesse momento de distanciamento social, a gente tem mecanismos de juntar, de unir, de dar unidade à luta, e especialmente agora, nesse momento de grande dificuldade entre os professores funcionários nas universidades privadas. Eu queria deixar aqui o registro a todo mundo que estiver ouvindo, que as demissões em algumas instituições elas devem ocorrer até hoje, e a gente está tentando entrar em contato com o maior número de professores possível, seja no sentido de acolher, de orientar, mas principalmente de estar junto nessa luta, porque o que a gente quer é a readmissão desses professores. Qualquer processo de demissão contra o trabalhador é uma coisa dramática, mas ela é muito maior quando ocorre, é muito mais grave quando é uma demissão em massa, e mais grave ainda em meio a uma pandemia. O que a gente tem percebido é que essas demissões elas são parte de um processo que já vinha acontecendo, mas, de certa forma, a pandemia se colocou a serviço dos grandes grupos de educação privada, dos grandes grupos como o Unicsul, como a Uninove, enfim, porque ela está acelerando um processo que provavelmente iria ser implantado de forma gradativa. Isso é que torna a situação ainda mais cruel e mais dramática, porque, diferentemente de outros momentos, o professor que está sendo demitido agora, depois de prestar 20, 25 anos de serviço numa instituição, dificilmente vai ter condições de encontrar trabalho numa outra instituição privada. Então, o Simpro adotou a seguinte estratégia: nós queremos a readmissão desses professores, a anulação das demissões. E, por isso, a gente vai tomar todas as iniciativas políticas e jurídicas, a exemplo do que a gente fez na Laureate, no plano jurídico não tão bem sucedido, e agora na Uninove. Aproveito para comunicar que a primeira audiência da ação que nós ingressamos no Tribunal Regional do Trabalho contra a Uninove vai acontecer no dia 9 de julho. Curiosamente, a Universidade 9 de Julho vai ao tribunal no dia 9 de julho. E a gente espera que consiga avançar nesse processo e que isso sirva de exemplo para outras escolas. E a gente vai tomar a mesma atitude de recorrer, de contar, né, com o Janase, com todo mundo, o movimento estudantil, movimento da rede de professores do ensino superior, para recorrer ao Ministério Público, à Justiça do Trabalho, contra as demissões na Unicsul, seja na Unip, seja na Unisa, né? A Unicsul me parece que o corte pode chegar a 30% dos professores. É muita coisa, né? Então, a gente começa a luta agora, recomeça novamente, se coloca à disposição de todo mundo, dos professores. Nós precisamos encontrar esses professores que estão sendo demitidos e formar uma grande rede de luta, uma grande rede de unidade. Vamos ver se a gente consegue. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo a participação. E lembrar de uma coisa importante também, me desculpe, eu vou me prolongar um pouquinho mais. O Janase e a menina da FMU, a aluna da FMU, lembrou acertadamente do papel do MEC e do Conselho Nacional de Educação como cúmplices
desse processo de precarização e de desemprego estrutural que começa a aparecer no ensino superior. Na medida que o MEC autoriza a ampliação para 40% de atividades à distância em cursos presenciais, isso sem avisar os alunos, sem consultar alunos, sem consultar a comunidade, ele está dando uma grande e importante contribuição a esse processo de precarização nas relações de trabalho. E o Conselho Nacional de Educação, como o Janásio falou, privatista também, está a serviço desses grandes grupos e cúmplice desse crime cruel que está sendo cometido agora contra professores e funcionários não docentes das instituições. Tá? Muito obrigada, Janásio. Silvia, muito obrigado. Olha, o Simpro já está fazendo todos os encaminhamentos jurídicos, trabalhistas, a FEPESP também. O que eu quero colocar aqui no final do nosso ato live são os nossos encaminhamentos. Alguns nós já estamos fazendo, nós já acionamos o Ministério Público Federal do Trabalho, já tem uma representação nossa. Lá nós estamos solicitando uma audiência agora com o procurador para que ele receba uma comissão de professores e alunos do Simpro, da FEPESP. Essa comissão vai ser recebida em algum momento pelo procurador, assim que ele oferecer uma data. Esse já foi um encaminhamento feito, inclusive no nosso encontro passado. Nós estamos já acionando as comissões de educação. O Celso Janásio, vereador, está acionando a Comissão de Educação da Câmara Municipal. Eu estou acionando a da LESP, eu sou membro titular da nossa aqui da LESP, e as duas comissões do Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Esses encaminhamentos nós já estamos fazendo. Apareceu aqui uma proposta muito interessante, que é do professor Ideraldo, de aulas públicas que a gente pode organizar, né, usando as nossas redes sociais, para fazer aulas públicas, mas aproveitando para fazer a denúncia de tudo isso que está acontecendo, para dar continuidade a essa movimentação. Acho que a gente pode organizar depois, professor Ideraldo, aqui a gente vê com o Vitor, que está na organização do movimento, o Gabriel, o pessoal da rede, o pessoal do Simpro, da FEPESP, para a gente montar aqui uma pequena comissão para organizar essas aulas públicas. Nós colocamos as nossas redes sociais à disposição para dar visibilidade para essas aulas. Tá? Representação dos estudantes também, Janásio. Vamos garantir, pelo menos, né, uma representação dos estudantes para ajudar a organizar e pensar. Sim, sem dúvida. É verdade. Não, o aluno é fundamental. Por isso que nós estamos aqui com a UEE, com a Silvana, com a Letícia, com a Raquel, com as alunas todas das várias faculdades. É muito importante. O Hélio. Do Afronte, o Hélio, da Unisa, minha Unisa, Universidade de Santo Amaro. Tá bom? Então, nós vamos ter a Lívia, a gente vai organizar isso também. É importante que o Vitor, você pode fazer depois o grupo. O Vitor vai montar o grupo com vocês para organizar, então, as aulas. Tudo bem? Eu estava conversando um pouquinho com o Ideraldo ali, tirando umas ideias, acho que dá para fazer um negócio legal, até com os alunos dos cursinhos também, né? Levar para o pessoal que vai entrar para a faculdade essas informações. É muito importante que os alunos cobrem as faculdades, porque tem um peso a cobrança do aluno, porque é ele que, né? Para eles mobilizar outros movimentos. Eu pensei no Educafro, pensei, né, na mobilização de movimentos que tenham relação com a questão da educação, tanto do ponto de vista, né, da exigência de ensino de qualidade pública. Essa é a nossa luta maior, né? Mas, nesse momento, o que está premente é a questão da precarização e do sucateamento mais imediato e das relações também trabalhistas, né? Que é uma frente importante. Mas acho legal porque a gente pode, ouvindo o Hélio falar, eu fiquei aqui pensando, falei, puxa, que outros movimentos? Os cursinhos populares, o Vitor lembrou, né? Aí pensei nessa questão de outros movimentos que tem no Brasil, e também passar essa luta de uma luta local, mais bairrista de São Paulo, para um nível mais nacional. Aí pensei na companheira Luísa Erundina, lá na Câmara dos Deputados, pensei em pessoas que a gente pode
né? Ele falou de serviço social, veio a Luísa na hora na minha cabeça. Não tem como não ver, né? E a gente pode mobilizar também os alunos das escolas públicas e privadas do ensino médio, os alunos, sobretudo, que estão terminando o último ano do ensino médio, porque eles têm interesse também nessa luta, nesse debate. Então, mas aí é melhor o grupo organizar um grupo aqui de trabalho, certo? Aí o Vitor, deixem os contatos de vocês, ou montar um grupo de WhatsApp para a gente fazer esses encaminhamentos, tá? Como eu disse, esse encontro, essa live fica gravada nas nossas redes sociais, no YouTube, para que depois vocês possam utilizar como consulta para fazer outros debates. E nós faremos outros encaminhamentos. Esses encaminhamentos já foram feitos, acionando as comissões de educação, o Ministério Público, assim que o Ministério Público oferecer uma data de audiência, de reunião, a gente comunica vocês. E lá é importante a gente pedir também que o Ministério Público realize uma audiência pública do Ministério Público, convocando os donos dessas escolas, com a presença dos alunos, professores, do Simpro, da FETESP, de todos nós, porque o MP pode também promover audiência pública, né? Ou pode ser online também, mas nós já realizamos algumas no MP, tanto no federal como também no estadual. Isso é possível de ser feito, aí dá um peso maior para essa movimentação. Quero já, então, encerrar o nosso encontro de hoje, agradecer a presença de todos vocês, das intervenções, dos relatos feitos, que são importantíssimos aqui para a organização do nosso movimento, sobretudo para a defesa da imediata readmissão de todos os professores demitidos covardemente, selvagemente, pelos mercadores da educação do Estado de São Paulo. Nós não vamos aceitar isso, nós vamos reagir com muita veemência. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos agora para a Avenida Paulista, agora apoiar a greve dos nossos colegas trabalhadores dos aplicativos. Eles merecem todo o nosso apoio e respeito. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Um abraço. Um abraço, até logo. Até.